Olá, tudo bem? Glória a Deus! Estamos então dando início ao nossa série de vídeos sobre reposicionamento. E, como eu falei semana passada, né? Reposicionamento é você voltar à posição original pelo qual você foi criado. E na física tem um monte de exemplos. E as empresas estão tendo que fazer uns reposicionamentos, é a tal da nova forma, né, de se virar nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas o reposicionamento em Deus é quando você se posiciona, é quando você entende quem você é no Senhor. E hoje eu quero falar sobre controle, né? Os vídeos serão curtos, mas serão vídeos que vão trazer muita reflexão acerca daquilo que Deus quer de mim e de você. Amém? Então, hoje nós vamos estar falando sobre controle. Por quê? Porque uma das maneiras que nós fugimos de quem nós somos de Deus, do que Deus quer para nós, é quando nós somos controladores, quando nós queremos controlar. Nós controlamos tudo, nós controlamos aonde nós vamos, né? Lógico, nós controlamos o que nós vamos falar, nós controlamos o que nem sempre, né, o que vai falar, mas nós controlamos o tempo todo, estamos controlando acerca daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Né? Controlamos um objeto que caiu no chão e daí já reclama que está tudo... Né? A mãe, por exemplo, a dona de casa, ela está sempre reclamando. Por quê? Porque as coisas fogem do seu controle, né? O pai, muitas vezes, reclama porque as coisas fogem do seu controle. O filho. Então, isso faz parte, é da natureza. Mas quando nós transformamos e transportamos isso para dentro do nosso relacionamento com Deus, isso é muito grave, porque nós não conseguimos entender quem nós somos em Deus, porque nós queremos controlar o agir de Deus. Por mais que nós falamos, não, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer... Né? Eu sei que tem todo um contexto, querido, de identidade, de reposicionamentos na vida emocional, e isso eu amo de paixão, vamos estar falando também mais pra frente, mas hoje eu quero falar a respeito de um controle que nós fazemos enquanto filhos de Deus. E esse controle nós vemos aqui num texto, né, que se chama Águas Purificadoras. Quem já ouviu dizer, né? Ezequiel capítulo 47 fala a respeito de um texto onde nós somos o tempo todo levados a entender que Deus está querendo nos tirar do controle, para que Ele faça o que Ele tem que fazer. Amém? Então o texto diz assim, verso 1, então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção oriente a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. Verso 3. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. E de novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. E ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Querido, enquanto a água estava batendo até a cintura, o profeta diz que ele conseguia controlar. Era um momento em que ele estava andando, e aqui nós vemos processos de Deus. Processos, todos nós estamos passando por N processos todo o tempo. Né? E aqui nesse texto ele está dizendo a respeito de um momento em que o profeta precisava perder o controle. E Deus está nos levando, a mim e a você, dizendo, você precisa perder o controle. E você vai me dizer, o que é isso, perder o controle, se Deus me fez para dominar? Sim, para que você domine, para que você
seja colocado na posição de controlador, você precisa perder o controle. Por quê? Porque nós não controlamos e não fazemos nada na força do nosso braço. Nós temos que fazer na força do Senhor. Amém? E ali, quando chega no verso 5, ele fala ainda: mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Até hoje, e eu quero dizer isso porque é o que Deus tem feito comigo, até hoje, nós, filhos de Deus, talvez você esteja nessa posição, está caminhando. Está até hoje caminhando na presença do Senhor. Está até hoje caminhando no seu relacionamento com Deus e na sua identidade de filho de Deus. Até hoje, você está caminhando e controlando os seus passos. Você não se deixa levar pelo batismo com o Espírito Santo, aquele batismo que faz você perder completamente o controle. Aquele envolvimento da nuvem de glória na sua vida que faz com que você pare de ser um boneco, uma marionete na mão de um ou de outro que fala para você: faz isso, faz aquilo outro. Hoje, Deus está querendo levantar pessoas que estão dispostas a ser usados por Ele, independente da sua condição cultural, independente da sua condição física, independente da sua condição financeira, mas alguém que ama a Deus profundamente e que sabe quem é no Senhor. E esse texto, ele diz sobre isso. O profeta estava vendo coisas que ninguém estava vendo. O profeta estava vendo situações, e a palavra de Deus diz que a água fluía de dentro do templo. A água fluía de si. Muitas vezes eu e você estamos procurando coisas, procurando Deus em muitas situações. Não é errado, mas procuramos Deus, sim, num congresso. Procuramos Deus, sim, num livro. Procuramos Deus, sim, numa palavra que vem de um pastor. Isso não é pecado, muito pelo contrário. Deus levanta situações e pessoas. Mas hoje Deus está levando eu e você a procurarmos Deus dentro de nós. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então você precisa entender: Deus te escolheu para viver como filho dele, assentado acima de principados e potestades, acima de todos os dominadores deste mundo. Deus já te colocou nessa posição. Só que durante muito tempo, nós, como este profeta Ezequiel, um homem que Deus levantou para fazer uma diferença no meio do povo que estava vivendo uma situação terrível como nós temos vivido. Mas aqui, Ezequiel, Deus estava mostrando para ele, falou: Ezequiel, você está querendo fazer as coisas do teu jeito. E eu quero te mostrar como é que eu quero conduzir o povo e como que eu quero que você viva. E quando chegou no verso 8, no verso 5, ele fala: não dava mais para você caminhar. Não dava. Ele falou: não dava mais para eu caminhar. Quando ele entendeu que a água não dava mais pé para ele, e todos nós sabemos que é muito bom estar numa piscina, estar no rio, estar no mar, aonde a água dá pé. Não estou dizendo a questão de esporte, nem de você ter um espírito aventureiro, mas eu estou falando de segurança. E nós estamos vivendo num mundo e numa fase onde nós não temos segurança. Não temos segurança na questão da saúde, não temos segurança na questão financeira, nós não temos segurança na questão de igreja. Mas nós temos segurança sim em quem? Em Deus, o meu Criador, o seu Criador. E você é filho do Criador, a imagem e semelhança do Criador. Amém? E porque você é assim, você tem tudo aquilo que você precisa para ser feliz. Você tem a mente de Cristo, é isso que o apóstolo Paulo diz. Nós não temos que ficar colocando a nossa mente naquilo que é negativo, mas nós temos que colocar a nossa mente naquilo que Cristo diz. E o que Cristo diz é que você tem a mente de Cristo.
E se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Cristo. Eu tenho que agir como Cristo. Eu sou um pequeno Cristo porque eu sou um cristão. E nesse momento, no versículo 5, ele diz que não dava mais para nem atravessar a nado. Já tinha perdido o pé do chão, mas não dava mais para controlar as ondas, não dava para controlar a água, e não dava para caminhar, não dava para fazer nada. Tinha perdido o controle. E foi neste momento, quando ele perdeu o controle, no verso 6, que ele diz: e então ele me indagou: observaste tudo isto, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Querido, quando você consegue observar o que Deus está fazendo, quando você olha para dentro de você e começa a entender quem você é no Senhor, você não tem medo de entregar o controle de tudo na sua vida nas mãos deste Deus maravilhoso. Quando você começa a observar que você não depende de mais nada a não ser do Senhor. Querido, eu sou pastora e eu sei o quanto é importante você ter pessoas que ouvem a tua palavra, mas não é disso que Deus está dizendo. E não é isso que eu estou dizendo, que você não precisa mais ouvir líderes e pastores, não, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que nós não podemos viver só disso, amém? Nós precisamos entender, existe um Deus que te criou e te colocou numa posição que Ele quer, e é nessa posição que você vai ser plenamente feliz. Ele quer te reposicionar. Ele quer que você saia da condição que foi te colocado, que você permitiu que pessoas te colocaram, para ser colocado na posição em que Ele quer. Aqui Deus estava dizendo para o profeta: até agora você caminhou, você nadou, você fez do teu jeito, mas a partir de agora eu quero te transportar para um lugar onde você vai dar fruto. Talvez você não esteja frutificando porque chegou a hora de você ser colocado da outra margem do rio. Aqueles discípulos de Jesus estavam pescando e eles estavam jogando a rede para um lado, e eles eram experientes e eles estavam fazendo as coisas de acordo com o controle deles. E Jesus olhou de longe e falou: joga a rede do outro lado. Querido, chegou a hora de jogar a rede do outro lado, fazer diferente. Não dá mais para fazer as coisas do mesmo jeito. É tempo de mudar. É tempo de você entender para que você nasceu. Para que você vive. Deus não te formou para ser pequeno, para ser cauda. Deus te formou para ser cabeça. E não é a cabeça a Cristo. Cristo é a cabeça. Mas Deus te formou para estar numa posição de autoridade, de excelência, aonde aqueles que estão querendo te rebaixar, eles não podem ter mais esse domínio. Você foi colocado numa posição de controle por Deus, não por homem, não por você mesmo. Maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, mas bendito é o homem que confia no Senhor. E esse texto continua dizendo que Deus o colocou para outro lugar. E no verso 8, ele me revelou: estas águas fluem para o leste em direção à região oriental, descendo até Arabá, o vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, elas se tornam doces e saudáveis. Sabe, querido, quando nós saímos dessa posição, aonde nós controlamos tudo e todos, nós paramos de ser amargos, nós paramos de ser chatos, nós paramos de ser dominadores, nós paramos de ser controladores e passamos assim a ser controladores, mas debaixo do governo do Senhor. É Ele que nos controla, e por isso você consegue dar um basta na situação. Por isso você consegue dizer para o diabo quem ele é. Por isso você consegue dizer para a doença quem ela é. Por isso você consegue dizer para a depressão, para a ansiedade, para o pânico, quem ele é, e ele está debaixo dos seus pés.
Essa posição de domínio você só consegue quando você perde o controle e passa a controlar. Eu não sei se você está conseguindo entender isso, mas eu quero te dizer que é muito bom quando nós perdemos o controle e passamos a controlar. É essa posição que Deus estava falando para Ezequiel. Para de ser controlador do teu jeito e deixando outras pessoas controlarem você. Seja o controlador do meu jeito. E foi o que Jesus fez para aqueles homens que estavam pescando. Ele falou, jogam a rede do outro lado. Os homens falaram, mas a gente já pescou a noite toda. Ezequiel poderia ter feito isso, mas Deus, eu estou nadando, o senhor quer que eu faça? Falou, para de nadar. Mas se eu parar de nadar, eu vou afundar. Pois é, aí é nessa hora que eu vou te pegar. Como aconteceu com Pedro quando ele saiu do barco. A hora que ele começou a afundar, Jesus veio e pegou. E colocou ele de volta. E Pedro passou a ter controle sobre as suas emoções naquele momento. E ele pôde ajudar os outros que estavam em pânico. Sabe, queridos, muitas vezes nós não entendemos quem nós somos em Deus. E porque nós não sabemos quem nós somos, nós deixamos as pessoas fazerem da gente o que eles querem. E hoje, Deus está nos levando a viver um novo tempo. A viver de verdade. O tempo do reposicionamento. Deus quer te reposicionar. Em nome de Jesus. Deus quer te reposicionar. Deus quer te reposicionar. Saia do controle. Saia de ser controlado por outros e passa a ser controlado pelo Senhor. E aí sim você vai ter o controle que Deus quer que você tenha diante das circunstâncias. Amém? Espero você no próximo vídeo, que nós vamos estar falando sobre paternidade. Isso é forte demais. Não quero que você perca. Ok? Um grande beijo. Deus te abençoe.